Olá pessoal, regulação emocional e TDAH, tá? Primeiro vamos definir o seguinte, o que é regulação emocional? Se fala tanto sobre isso, tanto no meio clínico, no meio acadêmico, científico, entre os próprios pacientes, né? Regulação emocional nada mais é do que uma estratégia, uma capacidade que o indivíduo tem de fazer enfrentamentos, ou seja, nós somos cercados diariamente por N estímulos. Esses estímulos, eles podem ser desafiadores, conflitantes, e nós precisamos ter uma estratégia para enfrentá-los, tá? E essa nossa estratégia, ela pode ser uma estratégia problemática, fazendo com que esse estímulo ele se torne pior do que naturalmente ele é. Pode ser uma estratégia adaptativa, em que eu vou me moldar à situação em que eu estou vivendo, ou ela pode ser uma estratégia resolutiva. Isso é o Clécio que traz esse terceiro elemento, que é quando nós podemos fazer do nosso problema, do nosso conflito, algo menor do que ele naturalmente se apresenta para nós, tá? Então, o que acontece? É a nossa capacidade de executar o enfrentamento sobre N situações que acontecem no nosso dia a dia. E aí eu vou me reportar a um aspecto neuropsicológico que está relacionado ao nosso lobo frontal, tá? Nosso lobo frontal, ele tem por finalidade e responsabilidade dar ao indivíduo uma capacidade para organizar, para planejar e para executar as coisas que acontecem no seu dia a dia. Essas informações, essas habilidades, dentro de um processo do neurodesenvolvimento, dentro de uma característica do TDAH, ele vai percorrer do lobo frontal toda uma região interna do cérebro, tá? Chamada região ventro-dorso lateral, e vai até o sistema límbico. E o sistema límbico é o sistema responsável pelas emoções, certo? Então, o que acontece? A partir do momento que mesmo eu tendo ou uma hiperatividade, ou uma desatenção, uma impulsividade, ou associação de 2 ou de 3 desses componentes, porém, eu consigo manter uma resposta aos enfrentamentos de uma forma harmonizada, essa regulação emocional, ela vai me facilitar o relacionamento com a minha característica dentro do TDAH, tá? Agora, se eu não tenho essa resposta adequada, essa não regulação emocional, ela vai provocar, então, uma dificuldade, ela vai potencializar as características do TDAH. E aí você que está me vendo pode perguntar o seguinte, tá, Clécio? Quando a gente fala de não regulação emocional, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de respostas a esses estímulos que saem desta harmonia e que vão para uma característica não saudável. Por exemplo, responder impulsivamente é uma delas, tá? Então, eu não consigo resgatar aprendizados de experiências anteriores, eu vou num piloto automático respondendo as coisas sem pensar, tá? A ansiedade é uma segunda característica. Então, quando eu vou permitindo com que predominantemente a minha resposta diante das coisas aconteça de uma forma ansiosa, a minha regulação emocional ela fica em desequilíbrio. Assim como eu posso responder de uma forma um tanto quanto depressiva ou bem depressiva, dependendo da situação. E um último componente é uma resposta oscilante, tá? Com uma característica bipolar, em que em determinados momentos eu não estou bem, eu estou down, eu estou triste, eu estou depressivo, e daqui a pouco eu posso estar eufórico, eu posso inclusive estar maníaco, certo? Como a gente sabe que há uma desregulação emocional? Primeiramente, os fatos vividos pelo indivíduo quando ele passa por uma avaliação
são muito valorizados dentro da entrevista clínica, porque são elementos e fatos que vão sendo desenhados com cada uma dessas peças para a gente poder ter uma compreensão de dinâmica de resposta do paciente. E segundo, nós temos hoje instrumentos dentro da neuropsicologia que corroboram com essa impressão diagnóstica através de testes de inventários em que você vai fazer de uma maneira bastante organizada e metodológica uma coleta de informações para nós termos aí um perfil desse indivíduo. E se essa desregulação acontecer? Se essa desregulação acontecer, é muito importante todo um trabalho dentro da característica do TDAH, no sentido em que o indivíduo ele precisa criar uma proximidade com as suas características, ter aí uma intimidade com esse perfil que acompanha ele, e em paralelo é necessário e fundamental se estabelecer um trabalho terapêutico para que essa pessoa ela consiga aprender a trabalhar com as suas emoções, parar ou reduzir ao máximo essa oscilação da ansiedade, da impulsividade, do humor e tentar dar um foco de maior equilíbrio. Isso vai acontecer pela psicoterapia, ok? Fico à disposição de vocês, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer orientação que eventualmente que vocês precisem, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu vou estar trocando com vocês e nós vamos estar tentando ajudar a melhorar a qualidade de vida de cada um, ok? Um grande abraço, uma boa semana.